Na análise de caso de hoje, vamos falar sobre esse paciente aí. Ele me procurou, né, com os pés bem ressecados, com essa rachadura profunda, não estava aberta, mas aí eu decidi fazer um programa de tratamento de revitalização podal de 4 sessões. Então ele veio, eu fiz o desbaste, fiz todo o protocolo lá com hidratantes, né, para fazer uma hidratação bem profunda. Então ele veio semanalmente para fazer esse tratamento. Este é o outro pé, né, o pé direito, e a gente vê que esse pé não está tão danificado. Então o pé esquerdo, ele tá um pé mais sofrido. E o que isso significa? Que o pé esquerdo é o pé de apoio do paciente. Então, quando a gente fica em pé, parado em pé, a gente sempre se apoia em alguma perna. Então, no caso do paciente, é o pé esquerdo, por isso que tem aquela rachadura mais profunda, está mais ressecado. Então, a gente sempre tem que se policiar para botar o peso nos 2 membros inferiores, tá? Para não jogar o peso do corpo só em um, porque senão o pé sofre. Assim ficou o pé esquerdo após o procedimento, a gente consegue ver ali o antes e depois. E aquela fissura, aquela rachadura ainda tem vestígios dela ali. Ela é funda, né? Não estava aberta, mas ela vai levar um tempo para fechar essa fissurazinha ali. Aqui temos o pé direito, então como ele não era tão sofrido como o esquerdo, ele está perfeito. Tendo esse resultado ali, é só para a paciente seguir as recomendações, as hidratações diárias, que essas calosidades não vão voltar. Agora vamos analisar o analisador de pele, tá? Então, na primeira foto, a gente tem os resultados do analisador de pele quando o paciente chegou, tá? E na segunda foto, o resultado quando o paciente saiu, então após a primeira sessão ali. Então a gente vê que quando ele chegou, ele tinha 15% de água e 40% de oleosidade na pele, tá? Então estava muito baixa a quantidade de água. A gente tem que ter a quantidade de água mais elevada na nossa pele, principalmente do pé. Então, quando ele saiu depois da sessão, aumentou para 51% de água, de 15 para 51, e baixou a oleosidade para 16%. Então, tinha 40 e baixou para 16. Então, deu um resultado super incrível já na primeira sessão. Aqui são os resultados do segundo atendimento, tá? Então, o paciente chegou, estava com 24% de água, tá? Tava mais do que no primeiro dia, que era só 15%, e 39% de oleosidade. Então, após o atendimento, né, aumentou para 45% de água e baixou para 23% de oleosidade, tá? Então, o paciente nessa semana ali, ele foi fazendo o tratamento em casa, né? Aplicando os hidratantes que eu passei para ele, e por isso que aumentou a porcentagem de água na pele dele, mas não estava o ideal ainda. Na terceira sessão, o paciente já chegou com uma hidratação muito boa, né? Uma quantidade de água no pé dele, na pele do pé, muito boa. Aí eu perguntei para ele se ele tinha hidratado de manhã o pé, e ele falou que tinha. Então, quanto mais a gente hidrata, melhor, tá? Para nossa pele, dos pés, dos pés e do corpo. Então, a hidratação é fundamental para a gente manter esses níveis, né, de água, né, de nutrientes na nossa pele, para manter nossa pele saudável, né, com vitalidade, com elasticidade. Então, a hidratação vai evitar rugas também. Então, deu esse resultado ali quando ele chegou e quando ele saiu. Até não aumentou tanto porque já estava bem elevada essa quantidade de água. E essa aí é a quarta e última sessão dos atendimentos do paciente. Então, nesse dia ele não hidratou o pé, então estava muito baixa a porcentagem de água, estava 28 quando ele chegou e 43 de oleosidade, e após o atendimento aumentou para 47% de água e baixou para 21 de oleosidade. Então, a gente pode ver como é fundamental
a hidratação com esse analisador de pele, a gente tem a prova, né, de que é necessário fazer a hidratação. E aqui temos o resultado do último atendimento do paciente. Então, foram 4 sessões. Ali nessa rachadura, né, nessa fissura, ela ainda está ali, porque ela era bem funda, mas está muito diferente de como ele chegou. Agora o paciente vai ter que manter, né, esses cuidados, manter a hidratação diária dos pés, vai ter que ter cuidados com a ingestão de líquidos, ter cuidados com calçados, não ficar só apoiado neste pé, que é o que mais sofre, né, que mais sente a descarga do peso dele, né, do corpo dele, porque ele é um paciente forte, grande, e vai ter que cuidar de não andar com descalço, tanto de chinelo. Tem que ter vários cuidados para manter essa hidratação da pele. Esse aí é o outro pé. Já na primeira sessão, a gente teve um resultado incrível, porque ele não estava tão danificado. O pé esquerdo vai ter que ficar igual a esse aí, tá? Esse pé está super macio, tá? A elasticidade da pele tá maravilhosa, ele tá com vitalidade. Então, assim, ó, tá perfeito esse pé. Agora é o paciente manter essas hidratações diárias e todos os cuidados que eu já falei que eu passo para o paciente. Aí ele vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado com o outro pé, porque é o pé que mais sofreu, que tem aquela fissura, que ainda tem um pouquinho ali, então vamos ter que eliminar aquela fissura, mas tem como sim, tem que hidratar muito bem os pés. Essa é a análise de caso de hoje. E se você tem algum problema assim nos pés também, com ressecamento, fissuras, rachaduras, pele que se descama, agende uma avaliação aqui na clínica que a gente pode estar montando um programa de tratamento de revitalização podal ou recuperação tecidual dessa pele dos pés. Lembrando que é um tratamento, então são de 4 a 6 sessões, às vezes até 7 sessões, porque precisa tratar essa pele para ela ter a recuperação dela, para voltar essa elasticidade, essa queratina,